Leme Notícias Especial está começando. Confira os destaques desta edição. Macarenco vence no TRE por 6-0. Virose, um mal que aparece principalmente nesta época do ano. Assaltantes de Leme são presos em Pirassununga. Cartório eleitoral recebe justificativas acima do esperado. Polícia Federal arrecada armas na cidade. E no estúdio, uma entrevista com Roberto Cruz, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Sexta-feira, 5 de novembro, estas e outras notícias você acompanha em instantes logo após o intervalo. Até já. Macarenco vence no TRE por 6-0. O recurso sobre a sentença que condenava a cassação de registro dos candidatos da Coligação pela Paz foi acatado por unanimidade pela Corte do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. A decisão do Tribunal Regional Eleitoral foi baseada na decisão do ministro do TSE, Carlos Veloso. O ministro alegou que a vedação à participação de candidatos em inaugurações de obras públicas só acontece após o registro da candidatura, ou seja, a partir do dia 5 de julho. No caso de Leme, o candidato a vice, Vagão, participou da entrega do asfalto aos moradores do Jardim Imperial, no dia 4 de julho, conforme as fotos publicadas em 2 jornais locais. De acordo com o advogado da coligação Coragem de Mudar, Dr. Marcos Joaquim Gonçalves Alves, esta decisão do TRE não altera o cenário político de Leme. Afinal, o juiz eleitoral Dr. José Augusto Nardi Marzagão publicou a ata oficial de resultados das últimas eleições, proclamando Paulo Blaschi e Camel como os eleitos para os cargos de prefeito e vice. Além disso, os votos da Coligação pela Paz foram anulados, até a publicação da sentença final do TSE. Quanto ao caso do uso do site e da assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal na campanha da Coligação pela Paz, o recurso especial conseguido está protocolado no TSE, mas não existe uma previsão de quando vai ser julgado. Se o TRE acatar o pedido de recurso especial de Paulo Blaschi, a representação sobre a participação de Vagão na inauguração vai seguir com o processo anterior. Se o trâmite demorar tanto quanto o último processo, o resultado final pode sair só depois do dia 14 de dezembro. E para esta data está marcada a diplomação oficial de quem vai assumir a Prefeitura de Leme. E aí, Rosemo, que complicação, né? Nós sabemos que Leme é uma fábrica de boatos. São histórias, uma diferente de outra, a respeito se caça ou não caça o candidato Geraldo Macarenco e o seu vice Vagão. Acontece que este é um dos processos que estão sendo julgados. O mais importante ainda é aquele do site, onde o Ministério Público recorreu ao TSE. Aí sim, este julgamento é que vai mostrar se o doutor Geraldo Macarenco e Vagão serão diplomados ou não, ou serão empossados ou não. Agora, tudo isso nós veremos o final dessa novela para muito em breve. Não vai demorar tanto não, porque há uma necessidade dessa diplomação. Do contrário, o candidato Paulo Blaschi assumirá a Prefeitura de Leme. Agora, com relação a essas vitórias, essa é a segunda vitória no TRE, de 6-0, por unanimidade. Isso não pode influenciar a coisa mais para frente aí, não? Nós esperamos que realmente o TSE haja com consciência a respeito desse julgamento também, porque os outros foram absolvidos pelo TRE. Agora, nós vamos depender do TSE. Lá acaba-se toda essa confusão, todos esses boatos. Aí sim nós poderemos dizer quem será o nosso futuro prefeito.
E nessa época do ano é comum aparecerem as viroses que atingem tanto crianças quanto adultos. As viroses costumam acabar no período de uma semana, mas as infecções de origem bacteriana, que têm sintomas similares, demandam um tratamento com antibióticos. Ondas de febre, dores de cabeça e mal-estar periodicamente tomam escolas, famílias e ambientes de trabalho. Alguns pensam ser gripe, outros dizem que é resfriado, mas a surpresa vem quando o médico define como virose. O incômodo geralmente vai embora em uma semana. Doutor Adilson, nessa época do ano as pessoas são mais propensas a contrair viroses? Nessa época do ano, devido ao clima mais seco, a umidade relativa mais baixa, você tem o quê? Um ressecamento das vias respiratórias. Então, isso diminui as defesas respiratórias, propiciando um maior índice de infecções respiratórias. Então, e como fazer para evitá-las? Bom, em primeiro lugar, se hidratar bem, tomar bastante líquidos, evitar aglomerados, porque essas infecções elas são adquiridas através do contato pessoa a pessoa. O vapor da fala é que transmite, não é apenas o fato de estar frio ou de estar calor, do clima estar quente ou seco que vai ser transmitida a virose. E existe algum tratamento para acabar com isso? Tratamento específico, você tem vacinas para gripe, alguns tipos de viroses, para outros não. O ideal é o quê? Uma boa alimentação, evitar o uso do cigarro, que favorece a destruição das defesas respiratórias, beber com moderação, porque o álcool também deprime as nossas defesas, dormir bem, repousar e líquidos. Seriam essas as recomendações principais. E geralmente quanto tempo duram essas viroses? Em média, uma virose, fora o período de incubação, que se dá alguns dias antes, 7 a 14 dias. Salvo algumas pessoas, ultimamente a gente tem visto pessoas com um estado gripal durante 20, 30 dias. Mas aí já entra um pouco de alergia também. E a poluição ajuda a pegar isso? Como que é? Sem dúvida, a poluição é o mesmo fator do ressecamento de vias respiratórias. A gente tem aqui a fuligem de cana, da queimada de cana, e a gente aspira aqueles poluentes, não aquelas partículas negras que a gente visualiza, e sim as microscópicas. Nossas vias respiratórias captam aquilo ali e vão dar um processo de irritação de vias aéreas, propiciando uma queda de defesa imunológica, e aí o vírus ataca. Muito obrigada, doutor. Tatiana Gervásio para o Leme Notícias. Mas normalmente nessa época do ano, o clima seco, aquela coisa toda, foi bem explicado pelo doutor Adilson. Agora, ele matou a charada, né? Queimada da cana. E se não houver essas benditas queimadas, aí sim que vai desaparecer de vez a mão de obra para os cortadores de cana, porque as máquinas estão aí prontas para substituir a mão de obra que nós já está tão escasso o serviço para eles. Agora, o doutor Adilson fala da virose na parte respiratória, Eduardo, mas existe aquela intestinal também. Eu tenho contatado por aí que algumas crianças, em determinada época do ano, pegam essas viroses e é um drama, ou problema intestinal, não só de criança, mas de adultos também. Agora, quanto a parar de fumar, é lógico que o pneumologista, naturalmente, seria o primeiro cuidado que ele ia prever seria o fumo. Agora, quanto à bebida, até que um álcoolzinho não faz mal a ninguém para matar também essa virose. Na última quarta-feira, 2 assaltantes, um de 19 e um outro de 20 anos, foram presos em Pirassununga. Os bandidos assaltaram 2 estabelecimentos comerciais em Leme. Confira. Sr. Mauro, esses 2 indivíduos foram até você, abordaram o senhor como se fossem comprar algum medicamento. Como que foi? Conta pra gente. Olha, Tatiana, exatamente. Eu estava no estabelecimento, como todas as noites eu atendo, né, as pessoas, e de repente chegaram, pediram medicamento para dor de cabeça, peguei uma cartela de um comprimido para dor de cabeça, e aí o outro falou que torceu o tornozelo e que havia também um para dor anti-inflamatório. Peguei os 2, foi mais alguma coisa? Não, só isso. Aí a minha farmácia tem um corredor e o caixa fica na entrada ali, né? Me dirigi até o computador para acionar os preços e o outro ficou aí, um foi comigo pelo lado de fora, acompanhando. E o outro ficou mais para dentro ali. Aí quando eu comecei a digitar no computador os nomes do medicamento, o que me acompanhou, um rapaz mais magro, falou: senhor, não reage, é um assalto.
o senhor não reagir, não vai acontecer nada com o senhor. Nós queremos todo o dinheiro da gaveta, abri a gaveta, o outro que estava mais à minha direita entrou lá dentro do meu balcão, ficou do meu lado, pegou o dinheiro, comecei a tirar, ele pegou todo o dinheiro que estava de nota de 50, de 10, de 5, até de R$1, eles pegaram tudo. E depois vieram para o meu lado pegar o dinheiro que estava no meu bolso, que era o meu movimento da segunda-feira à noite, segunda-feira à tarde, depois que o banco fechou, segunda-feira à noite e até a madrugada, 8 horas da manhã da terça, nós ficamos de plantão até 8 horas da manhã. E depois das 19 horas da terça até aquele horário. Eles pegaram todo o meu dinheiro, enfiaram a mão nos meus bolsos, levaram todo também do bolso. E aí saíram, falando que eu não reagi, não fazia nada, que não ia acontecer nada. Inclusive na hora que ele apontou a arma, eu levantei as mãos, né? Reação imediata, assalto, a gente vê filme de faroeste quando criança. Então, aí ele até falou para eu abaixar as mãos, porque para não dar bandeira, né? Alguém passar na rua, ver com a mão levantada, perceber que era assalto. Aí saíram e depois a gente ficou naquele desespero, bate aquele desespero que você fica vulnerável mesmo, né? Quantas lojas foram roubadas? Na noite de ontem teve um roubo a uma farmácia na cidade de Leme e hoje de manhã, eram umas 9h30, por uma agropecuária. E o roubo foi praticado por 2 indivíduos ocupando uma moto Twister na farmácia. E essa agropecuária hoje de manhã foi mais 2 indivíduos com as mesmas características do roubo anterior. Nós deparamos com os indivíduos cruzando a SP, da rodovia que liga a Analândia a Aguaí, né? Eu esqueci o nome da rodovia, com a rua Siqueira Campos. E nisso nós pedimos para que ele parasse, demos sinal de parada e ao avistar a viatura eles passaram a imprimir alta velocidade e passamos a acompanhar esses indivíduos pelas ruas do bairro. Policiais chegaram rapidamente aqui de Pirassununga, nos auxiliaram de forma que foi rápida a detenção dos marginais, que eles foram presos. Com eles foi encontrado um revólver 38, capacidade de 6 tiros com 5 cartuchos deflagrados, uma importância em dinheiro e celular da vítima. Aqui no distrito policial, as vítimas reconheceram os indivíduos sem sombra de dúvidas, né? Diante dessas provas foi dado voz de prisão a eles e onde eles estão sendo agora autuados em flagrante pelo crime de roubo. E de onde eles são? Eles são da cidade de Porto Ferreira. Já tem passagem pela polícia? Não tem passagem pela polícia. A princípio não foi levantado ainda, mas ele não tem, disseram que não tem passagem pela polícia, a princípio. E quanto tempo mais ou menos eles podem pegar de prisão? Isso vai depender muito de quantos crimes ainda eles estão por responder. O crime de roubo, a pena prevista até 5 anos de prisão. Então, mas há outros roubos, há outros fatos, né? Isso daí vai aumentar a sua pena, com certeza. Como se não bastasse o que nós temos aqui em termos assaltantes, né? Os de fora também vêm. Mas o mais engraçado é que nós temos alguns serviços, os taxistas que ficam à noite para atender a população. As farmácias que permanecem abertas 24 horas são serviços essenciais que aos poucos vão desaparecendo. Por quê? Porque ficam amedrontados com esses bandidos que à noite perambulam pela cidade a fim de resgatar alguns trocados. Agora, nós temos uma guarda municipal, nós temos uma polícia militar, nós temos uma polícia civil, todas elas dotadas de viaturas, que poderiam simplesmente, durante esses plantões dessas farmácias, que eu acredito que são poucas, pararem pelas farmácias, passarem pelos pontos de táxi, quem sabe assim inibiria um pouco a presença dos bandidos. Porque eles estão às soltas. O desarmamento, esse trabalho que vem sendo feito, inclusive, dia 4, nós tivemos essa arrecadação de armas
entregues por moradores honestos da nossa cidade, aconteceu que nós ficamos sem arma, mas os bandidos continuam armados. Eles não vão devolver armas, absolutamente. E vão continuar assim, vindo de outras cidades, porque aqui é a pacata e ordeira cidade do nosso bom padroeiro São Manuel. E como é pacata e ordeira, eles vêm a fim de buscar os nossos trocados. Então que a Polícia Civil e a Guarda Municipal atentem para esse detalhe. Façam rondas. Permaneçam na frente de farmácias que estão de plantão. Quem sabe, com isso se resolva. Confira no próximo bloco. Cartório eleitoral registra justificativas acima do esperado. O Leme Notícias volta a seguir. Quem mora nos municípios onde foi realizado o segundo turno e não estava em sua cidade no último domingo, teve que ir até o cartório eleitoral para justificar o voto. Em Leme, quase 600 justificativas foram registradas. O número está acima do esperado pelos cartorários. 44 cidades brasileiras realizaram o segundo turno das eleições 2004. Ao meu lado está a chefe do cartório de Leme, que tem mais informações. Tereza, quantas justificativas foram registradas na comarca aqui de Leme? No cartório de Leme foi registrado 579 justificativas e em Santa Cruz da Conceição 102 justificativas. E esses números eles representam quantos por cento, mais ou menos, aqui? Não, a porcentagem, eu não sei, eu acho que foi mais do que esperado. Nós, como tinha um feriado prolongado, acho que tinha muita gente de fora, né? Eu acho que o movimento foi bem grande, foi mais do que esperado. E quem não se justificou, o que tem que fazer? Tem que levar algum documento, trazer aqui no cartório? Como que é? Tem que procurar o cartório dentro de 60 dias a contar do segundo turno, né? Da data do segundo turno, tem que trazer um documento justificando porque ele não pôde votar. Ou então, nós fazemos o recolhimento da multa de R$ 3,50, que é o valor da multa. Que aí nós enviamos essa multa para a zona eleitoral do eleitor. Certo. Obrigada, Tereza. Tatiana Gervásio para o Leme Notícias. E nós tivemos um segundo turno atípico, bem diferente de outros anos, por causa desse feriado aí que se prolongou. Quer dizer, todo mundo aproveitou para passear mesmo. Mesmo tendo o espírito de cidadania, como nós estamos presenciando, o povo mais politizado, querendo reformas, querendo novidades, acontece que ninguém aguenta um feriadão. Ainda mais prolongado e com uma multa dessa, né, de R$ 3,50, que é um absurdo. Teria que ser R$ 300. Aí sim, o cidadão ia se preocupar em permanecer na sua cidade e votar. Agora, R$ 3,50 uma multa é brincadeira. Que a maioria, naturalmente, nem justificar for. O que justificar se eu pago uma multa de R$ 3,50 e fico livre e tranquilamente com a Justiça Eleitoral? Agora, coincidências como essa de segundo turno e feriadão, é difícil que compareça todo mundo às urnas. E nesta época do ano começa a temporada de promoções de celulares. Tempo de o consumidor ficar atento para não pagar mais por aquilo que nem sempre vai usar. Com a proximidade do Natal, começa a temporada de promoção de celulares. É aconselhável que nesta época o consumidor tenha mais cuidado ao comprar um novo aparelho ou aderir a qualquer plano de operadora. Não se esqueça de verificar todas as vantagens e analisar bem quais as reais necessidades. Camila, a procura por celulares aumentou? Aumentou, agora chega o fim do ano, começa as promoções, o pessoal começa a procurar mais, afinal hoje em dia celular é mais necessidade do que com as inovações, várias
opções que tem hoje de celular e o preço também que caiu muito, né, do que era antigamente. Aumentou agora nesse mês de novembro, dezembro, assim, aumenta bastante. Por quê? Porque oferece bastante oportunidade de recursos promocionais, bonificação, sabe? Modelos novos. Sempre melhora, né? Só que cada vez vai aumentando mais. Aumentou bem. Desde o Dia das Crianças o pessoal tá vindo comprar bem mais celulares agora do que antigamente, né? Hoje qualquer pessoa pode vir comprar um celular, né? E as pessoas estão aproveitando o final do ano para comprar mais celulares? Então, qualquer pessoa tá vindo aqui, até mesmo para criança. Já vi muita gente comprar celular para crianças de 10, 11 anos. O pessoal tá comprando muito celular ultimamente. De vantagens de comprar um ganhar outro, entendeu? Bastante promoção assim em questão de tarifas, né, que vale hoje também, bastante valores de minuto para você fazer ligação para um para outro. Então o pessoal procura mais economia aí no mercado, né? Então por isso que rende bastante fim de ano aí. Quais os cuidados o consumidor tem que ter para não se sentir insatisfeito comprando um novo aparelho? Os cuidados, geralmente assim, é bom o cliente comprar, saber qual é o produto que ele está adquirindo, entendeu? Para não ter alguma assim insatisfação com o produto, né? De deixar o produto em qualquer lugar, às vezes acontecer de deixar cair em algum lugar molhado, garantia total de 1 ano, tudo, né? Entendeu? Então, o cliente comprar e ter o máximo de cuidado, ler o manualzinho dele certinho, os termos de garantia dele e pronto. Pra derrubar no chão, evitar molhar o celular, entrar em configuração que não sabe mexer. É mais o básico mesmo que eu procuro passar para bastante pessoa, né? Só isso mesmo. Tirar dúvidas. Quando for comprar assim, as pessoas já perguntam para mim o que a gente deve fazer, né? Eu sempre procuro passar sempre a mesma coisa, evitar entrar em configuração, derrubar, tomar bem cuidado com o celular. E aqui vocês vendem o celular e oferecem também assistência técnica, como que é? Sim, assistência técnica a gente oferece durante o primeiro ano, daí a pessoa pode escolher em fazer o segundo ano com a gente, que é cobrado uma pequena taxa. Durante esse ano, se a pessoa estiver insatisfeita, está acontecendo algum problema no aparelho, a gente pode mandar para assistência de graça. Sim, aqui nós oferecemos assistência técnica, tanto de celular que a gente trabalha com a operadora que a gente trabalha, tanto de outras operadoras também, não só daqui, né? É técnica, tudo, né? Não na loja, assim, mas a gente dá a garantia e tem um técnico autorizado que fazem isso pra gente, né? Então pode comprar tranquilo, sem problema, que se acontecer alguma coisa a gente se responsabiliza no termo aí durante 1 ano, né? Entendeu? Então, só comprar e usar. E quais serviços são geralmente mais procurados? Vários, que são procurados vários serviços, né? Entendeu? Vende bastante, aqui o pessoal procura bastante pré-pago, pós-pago, troca de aparelho, sabe? Continuar com o mesmo número. Então, bastante recurso, o pessoal que viaja bastante vem aqui procurar qual que é o melhor plano para poder conversar, sair para fora do estado de São Paulo. Vai trocar o seu? O engraçado é que pesquisa sempre foi muito importante para o consumidor fazer, lógico. Porque o que tem de oferta é brincadeira. Cada loja com uma oferta melhor que a outra. Então, há uma necessidade de pesquisa. Agora, o que eu achei mais engraçado é que as meninas, até 9, 10, 11 anos, antes, esperando o final do ano, o Papai Noel, para ganhar uma boneca, ganhar uma cozinha montada. Não, eles esperam ansiosamente o presente o quê? Um celular. Por causa da minha neta, que tem o seu celular e apenas tem 10 anos de idade. Então, o que se vende de celular, principalmente para crianças, é brincadeira. E os pais compram, ao invés de ensinarem que devem brincar sim, mas é com bonecas. Terminou na última terça-feira o prazo para que os candidatos que concorreram ao primeiro turno prestassem contas à Justiça Eleitoral sobre os gastos durante a campanha. Na comarca de Leme, dos 163 candidatos, entre Leme e Santa Cruz da Conceição, 17 não apresentaram a documentação até a última quarta-feira. Entre eles, são 15 candidatos a vereador e 2 candidatos a prefeito e seus vices.
Em Leme, os candidatos pelo Partido dos Trabalhadores Paulo Blasque e Camel, e em Santa Cruz, os candidatos Lingo e também o seu vice. O cartório eleitoral de Leme funcionou durante todo o final de semana e no feriado. O candidato que não prestar contas não vai receber a certidão de quitação eleitoral e vai ficar impedido de disputar as eleições de 2006 e 2008. Mas o cartório eleitoral de Leme ainda não divulgou o balanço final. De acordo com a chefe, Maria Tereza Kodama, o juiz eleitoral de Leme deve analisar os casos e determinar as sanções para cada um. Os resultados podem sair no fim do mês. Precisa prestar conta, né? Sim. Senão, como é que fica? O engraçado é que é mais complicado fechar as contas no final da campanha do que iniciar a campanha. A exigência é tanta de tantos documentos, porque eu passei por isso. Você é obrigado a prestar conta, sim, de tudo aquilo que foi aplicado durante as campanhas. Agora, alguns candidatos que não venceram as eleições pensam que não há necessidade de se prestar conta, mas há sim. E é bom que o façam, porque do contrário, como bem disse o juiz eleitoral, ficarão impedidos de pleitearem novamente uma eleição como é de 2006 e 2008. Positivo. Então, tem que prestar conta. Eu acredito que algumas medidas que serão tomadas naturalmente pelo juiz eleitoral vão sim causar um certo temor para aqueles que até hoje não prestaram contas. A frente fria chega a São Paulo e já provoca chuva desde cedo no sul e oeste desse estado. Nas demais áreas paulistas, no centro-sul de Minas e do Rio, o sol brilha forte entre nebulosidade variável e chove rápido a partir da tarde. Garantia de tempo firme e ensolarado nas outras localidades do sudeste. Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Leme. O final de semana vai ser de sol com nebulosidade variável e pancadas de chuva. A probabilidade de chuva é de 90%. A temperatura deve variar entre a mínima de 20 e a máxima de 28 graus. E você vai ver daqui a pouco, Polícia Federal recolhe armas em Leme. Fique ligado, nós voltamos em instantes. Durante a última quinta-feira, o plantão da Polícia Civil recebeu muita gente que foi entregar suas armas e contribuir com a campanha do desarmamento. Confira. A arrecadação de armas que acontece hoje aqui em Leme contou com o apoio da Polícia Federal. Ao meu lado está o Dr. João, que tem mais informações. Dr. João, como que está sendo esse recolhimento de armas? O pessoal está comparecendo, né? Já tinha sido avisado anteriormente e até essa altura eu acredito que umas 60 armas já foram apresentadas. E que tipo de armas já foram entregues aqui? Olha, são garruchas, revólveres, espingardas, as mais comuns. Vocês esperavam um número de armas sendo entregues? Como que é? Era mais ou menos isso que a gente esperava. Eu tenho a impressão que até o final do expediente deve chegar umas 80, 100 armas. E quanto está sendo pago para cada arma que está sendo entregue aqui? Os revólveres estão em torno de R$100. As pistolas, 200. E, eventualmente, alguma arma de maior calibre será pago R$300. Agora, se faz necessário também que, para receber essa importância, o apresentador da arma, o proprietário da arma, deverá trazer o número de conta corrente e o CPF. E quem não trouxer as armas aqui hoje pode responder na justiça? Veja só, o prazo fixado pela lei é até 23 de junho. Como já foi dito anteriormente, né, até através dessa televisão também, que quem não apresentar as armas até 23 de junho
E se com elas ficarem em casa, as que não tiverem registro, estão sujeitos a flagrante delito. E qual balanço o senhor faz acerca dessa campanha? Sem dúvida nenhuma. E o fato da Polícia Federal estar se dirigindo às cidades para recolher as armas, isso facilitou sobremaneira, né? Porque ficaria difícil o cidadão que mora em Leme ou uma cidade até mais distante procurar a delegacia da Polícia Federal para levar arma. Isso foi ótimo. E a data de hoje é só para Leme para entregar as armas, ou quem não entrega hoje pode entregar em outros estados ou em outras cidades aqui ao redor? É fato. Poderá ser entregue na delegacia de Polícia Federal mais próxima para facilitar, que é o caso de Piracicaba, ou em qualquer outra delegacia federal do estado ou do país, de forma que elas deverão ser entregues até 23 de dezembro, como já foi dito. Muito obrigada, doutor. Tatiana Gervásio para o Leme Notícias. Segundo o doutor João, até que a nossa arrecadação aqui foi razoável, em torno de 120 armas, um número compatível com a população. Mas a campanha do desarmamento em si, muita gente critica e não entende muito bem qual é o objetivo dela, né? O objetivo realmente é fazer com que alguns cidadãos tenham armas, sejam até assaltados e passar para a mão dos bandidos. Agora, você já imaginou se uma quadrilha, porque eles são muito ousados, pegarem um caminhão desse da Polícia Federal, cheio de armas, eles vão se babar. Apesar que as armas entregues, como nós vimos, são armas velhas, garruchas. Isso já caiu da moda. Eu acho que garrucha nem chega a matar mais ninguém, nem amedrontar ninguém. Agora, pistolas, rifles, esses que os bandidos têm aqui em São Paulo, aí nas favelas do Rio, R15, eles chegam a destruir carros da polícia. Essas sim seriam as armas a ser recolhidas, não essas velharias que nós temos, que foi mostrado, revólver Smith Wesson 38, cano longo, é uma maravilha, isso é para pôr no museu. Infelizmente serão essas que serão devolvidas, as boas serão guardadas. O estilingue bem arrumado mata mais. Muito mais, como Davi e Golias. A loja maçônica Os Samaritanos vai promover um jantar beneficente neste final de semana. O evento vai ser em prol da Casa do Menor São Francisco de Assis e do Abrigo São Vicente de Paula. O jantar vai acontecer nos próximos sábados às 9 horas da noite. Ao meu lado está um dos organizadores que tem mais informações. Cremasco, ainda tem convite para vender para esse jantar? Olha, se houver algum convite aí, eu acho que é esporadicamente na mão de algum dos associados samaritanos, que possa ter algum, até porque nos últimos dias houve uma procura maior no convite, os 500 convites que foram feitos praticamente estão esgotados, mas se alguém quiser algum convite ainda, nós vamos estar tentando agilizar isso aí, então nós vamos estar direcionando para 2 locais, na Cremasco, no telefone 3571-2115, ou na Delay Pelosi, que eu não vou lembrar o telefone agora, mas se alguém procurar o Ló lá, ele provavelmente nós vamos estar direcionando, se tiver algum convite, para esses 2 lugares. Mas eu acredito que praticamente está esgotado os 500 convites que foram feitos. Então eu acho que esse primeiro passo aí, a venda já foi um sucesso. Agora é só a gente dar sequência no jantar para que isso aí aconteça no sábado à noite a partir das 9 horas. E como que vai ser esse jantar beneficente? Olha, esse jantar é em prol do Lar São Francisco e do Abrigo São Vicente de Paula. A massa é toda da Petibon, inclusive a Petibon e a Sadia, que vai ter uma parte de frios de entrada, a Sadia está fornecendo isso aí, e o Samaritano, a organização, o Samaritano que está promovendo isso aí, em prol dessas 2 instituições. E nós vamos estar lá já com uma mesa de frios de entrada, mais 4 ou 5 tipos de macarrão, uma marinara, um espaguete ao molho de camarão, 2 tipos de lasanha, com sobremesa, tudo isso aí que foi intermediário através do João Nilton, do União Serve, que intermediou isso aí, com a Petibon, que está nos fornecendo. E quem são os organizadores desse jantar? É o Samaritano, que são a Associação Beneficente o Samaritano, que está organizando isso aí. Nós estamos 50 pessoas organizando isso aí, e
está tudo dentro já praticamente definido. É claro que nós temos uma parceria muito forte do Clube de Campo, que nos cede a estrutura, cede o espaço. Toda vez que é pedido isso aí para o Clube de Campo sempre pronto a atender, e dessa vez não foi diferente. A diretoria, desde já quero aqui agradecer e parabenizar a diretoria do Clube de Campo. Não vou aqui citar nome de nenhum, porque a diretoria toda foi muito prestativa com nós, não só a diretoria, como os próprios funcionários lá. Então, de parabéns mais uma vez o Clube de Campo por estar cedendo essa estrutura e junto conosco aí tentando pelo menos amenizar essa deficiência que tem as entidades lemenses. E qual é o preço do convite para quem estiver interessado em ir nesse jantar? Esse convite é um preço de R$20 por pessoa individual, e a bebida é a parte. Depois nós vamos estar vendendo refrigerante, água, vinho, aí vários tipos de mais do que um tipo de vinho. Então, com certeza vai ser um jantar muito agradável, mas tudo isso aí é devido ao sucesso disso aí, é devido à comunidade lemense, a sociedade lemense, a comunidade lemense, que toda vez que é convidada a participar de um jantar beneficente, ela está prontamente, como eu já falei, o Clube de Campo e a sociedade lemense sempre pronta a colaborar. Então esse sucesso não é do Samaritano, na verdade esse sucesso é da comunidade lemense, da sociedade lemense, que sempre que é convidada a participar, está pronta a isso. Muito obrigada, Cremasco. Tatiana Gervásio para o Leme Notícias. Uma nova exposição promete atrair um grande público ao Museu Municipal Celso Zoega Tábuas. Trata-se da história da Mecânica Bonfante. O evento acontece no próximo domingo, às 10 horas da manhã. Ao meu lado está a Dona Heloísa, que é a coordenadora do Museu Municipal aqui de Leme, que tem mais informações. Dona Heloísa, como vai ser essa exposição? O Museu Histórico tem a honra de receber e organizar mais uma vez uma exposição iniciada pelo SESI, pelo Centro Educacional SESI, e parte organizada por nós, pelas monitoras do Museu Histórico, mostrando a história dos patriarcas que forjaram homens, grandes homens, no fogo, não é? E no aço, no ferro, tendo como mestra bigorna, e que levaram o nome de Leme a países do estrangeiro, a todo o Brasil. Então, grandes homens que foram forjados, tendo ao seu lado grandes mulheres que os apoiaram, dando continuidade a essa obra magnífica, a essa empresa que é a Mecânica Bonfante, completando agora o seu centenário. E qual vai ser o horário? Vai começar às 10, mas vai até que horário no domingo? É uma homenagem que nós iremos prestar à família, não é? Às 10 horas da manhã, tendo prevista a abertura. Lógico que o senhor Carlo Bonfante era um amante da boa música e vai ser executado La Partenza, seria o hino composto para ele pelo maestro Malatesta de Jundiaí, seu grande amigo. Então será executada será prestada essa homenagem a ele, entre outras coisas mais. E vai ter algum representante da família aqui no domingo? Como vai ser? Claro, toda a família estará representada aqui. Então faz um convite para a população que quer vir. Também convido o Museu Histórico, o professor Celso Zoega Tábuas, convida a população em geral para assistir a esse grande evento marcante para a história de nossa cidade, da vinda de imigrantes, homens fortes que ajudaram a construir a nossa Leme, que é um torrão tão querido, que é o nosso hino. Certo. Obrigada, Dona Heloísa. Tatiana Gervásio para o Leme Notícias. É uma homenagem justíssima a essa família que chegou, aportou e fez da Mecânica Bonfante a nossa grande empresa conhecida no mundo todo, né? Toda essa homenagem ainda não é o suficiente para mostrar a grandeza da Mecânica Bonfante. Eu era garoto, então
Leme dependia realmente das fábricas de tecido, das cerâmicas e da mecânica Bonfante. Sempre acolhendo, promovendo mão de obra de todo tipo, para garotos, aonde se aprendia ofício ainda, e a família Bonfante sempre presente junto ao crescimento da nossa cidade. Então, parabéns à família Bonfante e parabéns também à professora Heloísa, que muito bem coordena os trabalhos do nosso museu. Mostrando com isso, fazendo essa mostragem nessa homenagem que será prestada à família Bonfante. Parabéns. E as novidades do final de semana você confere agora na Agenda Cultural. Olá! Estamos de volta com mais uma Agenda Cultural. E hoje, no Clube de Campo Empírio, tem música ao vivo nas duas choperias a partir das 8h30 da noite, além de deliciosas porções e chopp geladinho. E no sábado tem o primeiro jantar dançante em prol da Casa do Menor Francisco de Assis e Abrigo São Vicente de Paula, promovido pela loja maçônica Os Samaritanos. Os ingressos vão custar R$20. E no Clube 29 de agosto tem domingueira com a equipe Transação. Os ingressos vão custar R$5 para as mulheres e R$7 para os homens. Na aldeia, sábado, tem Sansara Celebration. E a animação vai ficar por conta da banda Iogurte e DJ Residente. Além disso, vai acontecer o sorteio de 50 pares de sandálias Melissa. Os ingressos vão custar R$10 antecipado e R$15 na hora. Já para quem prefere um programa mais tranquilo, não perca hoje no Cine Alvorada a estreia de A Dona da História, com sessão às 9 da noite. E às 7 da noite, o Espanta Tubarão. Para os assinantes da TVS P2, a diversão chega até a sua família via cabo. Hoje, na HBO, às 11h30 da noite, vai passar o Apanhador de Sonhos. No sábado, no Cinemax, às 5 horas da tarde, Não é Mais um Besterol Americano. E no domingo, na TNT, às 2h15 da tarde, A Primeira Vista. E às 4h30 da tarde, no Cinemax Prime, 13 à Mesa. Faça a sua opção para este final de semana e boa diversão. Bispo. Obrigado, Dani. E você confere no próximo bloco uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais. Nós voltamos a seguir. O vereador Beto Facioli é autor do projeto de lei que prevê a fixação de uma data para o pagamento dos salários dos servidores públicos municipais. Essa lei foi aprovada na última sessão da Câmara e hoje nós recebemos aqui o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Leme, Roberto Cruz. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Bispo. Tudo em ordem? Tudo em ordem. Quer dizer que agora está tudo acertado com relação a essa questão do pagamento? Com relação à data? Ainda não. Ainda não? Pela notícia que você está informando, que eu também não tinha informação que havia sido passado na última sessão da Câmara, foi aprovado. Foi aprovado? A lei, né? Fixando a data de autoria essa lei de autoria do Beto Facioli. Mas ainda tem que passar novamente. Tem que passar numa segunda discussão. Isso não quer dizer que nós vamos estar totalmente garantido, porque na lei não pode aplicar sanções ao prefeito ou à prefeitura, porque ela fere o direito constitucional. Então, é só apenas fixando uma data. É bom para nós, é bom para o servidor que isso aconteça. Que dia que foi fixado isso aí? Qual data? Olha, na lei parece que é o 15º dia útil de cada mês. Até o 15º dia útil de cada mês. Isso já satisfaz aí a classe. Olha, para o servidor, que o servidor precisa é uma data. Não importa qual. Não importa qual. O servidor precisa de uma data. Você tem aí uma documentação, né, Rodrigo? Acontece o seguinte, que foi votado na última sessão, isso sim é certo, que o prefeito propôs
que o funcionário Roberto, ele se afastasse da sua função para assumir definitivamente a presidência do sindicato, ficando à disposição realmente do sindicato. É isso, Roberto? Isso. E então, esse projeto, inclusive, ele demorou para ser votado, porque muitos vereadores não encontravam embasamento em lei para que o prefeito pudesse fazer isso. Mas depois foi tomado conhecimento, porque existe uma lei, não é verdade? Sim, existe a Constituição do Estado de São Paulo, ela dá essa garantia. O artigo 38 da Constituição Federal também dá a garantia. O artigo 38 da Constituição Federal fala que o servidor eleito, tá, para cargo eletivo pode se ausentar do seu serviço para prestar serviço nessa entidade cujo qual ele foi eleito. Isso é mais ou menos o que fazia o Lula, o nosso atual presidente, exatamente, nos tempos de presidente. Quer dizer, não tem nada de novo em relação a isso. Tanto é que eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada. Tem algumas cidades. Várias cidades onde o presidente do sindicato ele é afastado. Entenda-se bem, essa lei não é a lei do Roberto Cruz. Essa lei é para o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Leme. Consequentemente, hoje eu estou presidente, mas amanhã pode ser outro beneficiário com essa lei. Agora, uma dúvida que havia surgido, Eduardo, o Roberto, é que essa remuneração fosse feita pelos sindicalistas, tá certo? E não pela prefeitura. Mas aí, quando nós tomamos conhecimento realmente dessa lei que favorece, que faculta aos senhores presidentes de sindicato, aí sim, então, ficou determinado que os senhores se afastassem e ficassem recebendo pela prefeitura. E aí, Roberto, com relação à data de pagamento, existe na Constituição do Estado ou na Federal um artigo que determine a data de pagamento para o funcionalismo ou não? Não existe na Constituição Federal, nem na Constituição do Estado. Isso é uma prerrogativa dos municípios. Sim. E em pesquisa, são poucos os municípios que têm uma data fixada em lei para pagamento. Acredito até que seja pelos recursos, né, os recursos federal, estadual, cada prefeitura tem uma data de repasse, então é complicado. O importante é que com esse projeto de lei a gente acaba tendo uma tranquilidade. Se passar em segunda discussão, nós vamos ter uma tranquilidade maior. Agora, você tem conhecimento das cidades da região no que diz respeito ao pagamento do funcionalismo? É complicado também como aqui ou não? Não é complicado. Inclusive, nessa semana, eu estive em São João da Boa Vista. Não é bem perto daqui, não é bem na nossa região, mas lá o pagamento é feito no dia 1º. No dia 1º do mês? Primeiro de cada mês, o pagamento já está liquidado com a categoria. E as outras próximas aqui, você tem conhecimento? Araras, Araras, dia 5, Pirassununga, dia 5. Santa Cruz, dia 5. No quinto dia, né? Não dia 5, no quinto dia útil. Eles seguem mais ou menos o CLT, é aplicado para o CLT. Agora, e aqueles outros projetos, aqueles outros processos que o sindicato tinha contra a prefeitura, ou tem contra a prefeitura? Quantas anda isso, Roberto? Que muito pouca informação a respeito. Olha, nós temos vários processos, por exemplo, quanto a data de pagamento, isso aí, né, continua caminhando. Com a aprovação dessa lei, pode até perder o objeto, tá? Certo. Temos também uma ação judicial a respeito de uma reposição salarial de 12,79%, que ainda continua em trâmite na Justiça, estamos acompanhando esse processo. Temos um outro processo na SAICIL, referente a uma recuperação salarial, que é as promoções por merecimento e antiguidade. Isso também está correndo, o sindicato está acompanhando. E alguns outros que não me vem na memória agora para falar. Como é que o sindicato está visualizando essa questão política da nossa cidade? Porque isso interessa diretamente aos funcionários, ao funcionalismo, enfim, toda a comunidade ligada à administração municipal. Como é que vocês estão vendo tudo isso? Olha bem, primeira grande pergunta que nos fazem, não para nós sindicato, mas para o servidor público que sai na rua, o cidadão chega para a gente e fala assim, quem que é o prefeito? Que é a pergunta, quem é o prefeito hoje na cidade de Leme, né? Que é a pergunta que todo mundo faz, a pergunta que vocês também vivem fazendo, a imprensa também faz. Quem é o prefeito? Olha... Bom, hoje ainda nós sabemos quem é, até o final do ano a gente sabe quem é, não sabe quem será. Quem será? A realidade é o seguinte, nós, como sindicato, nós temos que ficar na espera.
Hoje, quem está prefeito é o Dr. Geraldo Macarenco, e ele foi eleito nas urnas, e as nossas negociações, que nós já começamos a conversar alguns assuntos importantes para a categoria, é com ele que nós estamos tratando. Independente se ele for ficar ou não, é com ele que nós estamos tratando. Tá? Isso se ele vier a conseguir o seu intento, né, que é permanecer, já caminhamos bem em passos largos nas negociações. Vamos conseguir algumas coisas? Não sabemos, mas é bom que a gente já está começando, ele já sabe as nossas propostas. Fica mais fácil. Nós pretendemos. Muito bem, Roberto, muito obrigado pela presença aqui e vamos torcer para que tudo dê certo, aí o sindicato possa ficar na mais perfeita paz. Obrigado, Bispo, pelo convite mais uma vez. Obrigado. E a edição especial do Leme Notícias termina aqui, nós voltamos na próxima sexta-feira. Até lá. Pensei que você ia perguntar do plano de saúde. Você está acostumada a fazer no micro-ondas, você faz? Sou acostumada a fazer no micro-ondas, mas você pode derreter também. Também em banho-maria. Você raspa, então, né? Tá, e põe então em a Cidinha banho-maria. agora vai fazer. Olha, ela trouxe até uma mesa aqui especial aqui pra gente, ó. Para dar o choque térmico. Para dar o choque térmico. Sem esse choque térmico não dá para fazer. Bom, eu aprendi desse jeito. Todo tem mundo. que dar, tem que dar o choque térmico. 3,5. 3,5. Potência média? Potência média. Então, olha, 3,5 potência média, 3 minutos e meio potência média. Então, tá. O que mais vende, Cidinha, de encomenda de bombom? Qual o que mais é pedido? Leite moça. Leite moça? As crianças gostam de leite moça. Como ele é feito? Você não vai fazer ele, mas fala pra gente mais ou menos. Você cozinha o leite moça? Na cozinha, eu ponho no freezer. Aí fica durinho, você coloca no bombom. Ele chega a congelar ou não? Não chega, né? Você não tira congela. da lata, põe num potinho, põe no freezer. Põe no freezer. Aí ele fica durinho e você coloca. Aí você faz a bolinha e passa no chocolate? Não, você vai colocando com a colherzinha. Com a colherzinha e vai... Ah, é só ele? É só ele. Só ele? É, come um pra você ver. Qual que é? Oh! Qual que é o de leite condensado? Amarelo. Esse aqui? Tá. Então a criançada adora, né? É isso que eu falei, olha aqui, você passa ele no chocolate. Passa. É isso que eu tô perguntando. Eu vou mostrar aqui depois na forminha isso como que eu tô passa. perguntando. Isso, é na forminha. Depois põe o leite condensado. É assim que faz? É assim que faz. Tá, presta essa faquinha, eu só vou mostrar por dentro, pode ser? Pode. Aí, olha só. Tem que saber comer ele, né? Se não dá uma mordida. Deixa eu mostrar, olha aqui por dentro, que bacana. Dá pra pegar aí? Olha como fica. As crianças adoram. É? As crianças adoram. É verdade, olha que delícia. Esse aqui eu vou dar aqui pra produção se deliciar, porque senão eu vou ficar com a boca cheia. Como é que eu vou falar, né? Deixa eu dar aqui pra Camilinha. Enquanto derrete o chocolate, Isso. vamos fazer o recheio? Vamos. Então vamos lá. Então, agora tá derretendo no micro-ondas, tá? 3,5 potência média, o chocolate ao leite. E agora nós vamos começar a fazer o recheio de nozes, não é verdade? Então vamos lá, Cidinha. Vai a lata de leite condensado. Isso. Agora o achocolatado. Só pra dar uma corzinha. Uma corzinha. Ele fica clarinho mesmo, que eu vi ali. A manteiga. E aí, vocês querem que eu repita os ingredientes? Então vamos lá. Uma barra de chocolate ao leite que já está lá no micro-ondas derretendo 3 minutos e meio na potência média. Aqui a Cidinha está colocando uma xícara de nozes moída, uma lata de leite condensado, meia colher de manteiga e meia colher de achocolatado em pó, que agora vai no fogo. Vai no fogo. Né? Vamos ligar o fogo ali para você.
Aí. Tá ok? Bom, enquanto ela tá mexendo ali, eu vou abrir mais um aqui pra mostrar, tá? Esse é cereja. Esse aqui é de cereja, vou abrir. E você aceita encomenda, Cidinha? Aceita. Então vamos telefonar pra Cidinha. Qual o telefone, Cidinha? O seu? 542-2849. É em Araras, tá? Mas vale a pena, viu? O pessoal tá se deliciando aqui. Eu vou cortar mais um aqui, o pessoal de casa ver. Aí, ó. Vamos pegar aqui. Vou pegar aqui. Olha só como fica, que maravilha com a cereja. Esse de cereja. Dá pra ver direitinho aí? Tem uma formiguinha danada aqui, peraí.